Boa noite, paz do Senhor, graça e paz. Estamos iniciando hoje aí a conferência escatológica, né? A conferência de escatologia, aqui pela página do Lidera Cursos Escatológicos, não é? Eu sou o pastor Rafael dos Santos, pastor da Igreja do Nazareno em Pinheiral, e estou aqui para ser alguém que vai estar conduzindo você que se interessa pelo estudo teológico, né, para ajudar você a compreender a questão da escatologia bíblica, né? E também nós vamos ter aqui uma aula especial sobre as outras escatologias. Existem escatologias que não são bíblicas, né? Provavelmente na próxima aula, na próxima terça-feira que vem, nós vamos estar falando sobre a escatologia que não é bíblica. Então existe a escatologia bíblica e existe a escatologia que não é bíblica. Nós vamos falar numa única aula sobre as escatologias não bíblicas, não é? Vamos mostrar algumas questões em relação a esse assunto. Mas na nossa aula introdutória de hoje, nós queremos falar sobre a escatologia. Mas antes vamos fazer uma oração ao nosso Deus, pedir a Ele que nos dê entendimento, que nos dê graça sobre essa questão, sobre esse assunto. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos iniciando aí, meu Deus, essa conferência de escatologia, meu Deus, na qual nós estaremos ensinando princípios, meu Deus, sobre essa importante área do conhecimento bíblico que é a escatologia. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tomando a frente e nos ajudando, Pai, a transmitir o entendimento, meu Deus, sobre essa importante área do conhecimento bíblico, Pai, pela qual, meu Deus, nós precisamos, Pai, ter entendimento, da qual nós precisamos ter esclarecimento, até mesmo nos dias, Pai, em que nós estamos vivendo. Vai nos ajudar a compreender muita coisa pela qual nós temos passado nesse tempo. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, eu peço o teu favor, peço a tua graça, que aquele, Pai, que aquela que nessa noite se sentir inclinado, inclinada a estar conosco, Pai, nessa conferência de escatologia, meu Deus, que o Senhor venha estar em nome de Jesus, ministrando ao coração, ensinando, ajudando essa pessoa, Pai, a compreender os pontos pelos quais nós estaremos falando aqui, os pontos que nós de escatologia. Te peço, Pai, em nome de Jesus, tome a frente e que verdadeiramente possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu quero iniciar esse nosso curso, nessa nossa aula de hoje, fazendo a leitura de um texto que está lá no Evangelho segundo São Lucas. Se você puder abrir, abra comigo aí, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, ok? Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, Lucas 21. Nós vamos ler nós vamos ler o versículo 7. Lucas 21, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Veja só. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Os discípulos fizeram essas duas perguntas a Jesus, manifestando ali uma preocupação, um interesse com as coisas que estavam por vir. E eles perguntaram para Jesus: Mestre, quando sucederá isto? Jesus estava falando de algo que era escatológico, de algo que estava para acontecer, mais precisamente Jesus estava se referindo à destruição do templo, não é? E Jesus disse, olha, Jesus falou sobre essa destruição do templo, que estava erguido, o templo de Herodes, e após Jesus falar daquilo, Jesus vai começar a fazer para eles uma explicação sobre alguns eventos escatológicos. Vai lembrar que em vários momentos Jesus falou de coisas escatológicas, né? Da ressurreição, da vida eterna, tudo isso é escatológico. Então Jesus, ele diz aqui, aliás, os discípulos fizeram essa pergunta, né? Mestre, quando sucederá isto? E se não haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então veja, os discípulos tiveram essa preocupação. E nos nossos dias,
dado o que tem acontecido no mundo, dado as circunstâncias que nós temos vivenciado, muitas pessoas têm começado a despertar para o interesse, não é, em relação à escatologia, querendo saber a razão por que determinadas coisas estão acontecendo, o motivo por qual alguns eventos estão se manifestando. E se a gente falar, por exemplo, em termos da pandemia, a pandemia, querendo ou não, é um evento escatológico. Não é? É uma das coisas que é um dos sinais da volta de Jesus. Jesus disse que haveria pandemias. Eu estava ouvindo um pregador esses dias falando sobre a surpresa, né, de algumas pessoas em relação ao que está acontecendo no mundo nesse tempo. Algumas pessoas se manifestam surpresas, como se o que está acontecendo não fosse algo já pré-anunciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus já havia dito que estas coisas aconteceriam. Jesus já deixou registrado, tanto em Lucas 21, quanto em Marcos 13, quanto em Mateus 24, Jesus falou dos sinais da sua vinda. Jesus falou dos eventos que aconteceriam. E dentre esses eventos estariam pandemias, pestes, fomes, guerras, terremotos, o bramido das ondas e do mar, coisas que nós temos visto acontecer. Tsunamis e outras coisas mais que têm acontecido nos nossos dias e que são sinais da volta de Jesus, sinais de que Cristo está às portas, sinais de que estamos vivendo dias escatológicos. Então, Jesus, ele deixou os sinais, ele deixou a pista, e nós temos que caminhar por esta pista. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão manifestando essa preocupação, em relação aos eventos escatológicos. As pessoas estão querendo saber por que certas coisas estão acontecendo, por que está acontecendo isso, Inclusive, nós tivemos, se eu não me engano, no início desse ano, muitas pessoas profetizando muitas coisas, dizendo que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, e infelizmente é perigoso. Quando a pessoa não tem conhecimento da escatologia bíblica, ela acaba se perdendo em revelações, e em profecias que de fato não são inspiradas na palavra de Deus, e torna-se necessário que haja pessoas que se posicionem para dar às pessoas esclarecimento, entendimento sobre as coisas que estão acontecendo e sobre as coisas que vão acontecer, E o nosso interesse, o nosso intuito nessa conferência de escatologia é exatamente esse o nosso interesse. Levar entendimento, levar compreensão, fazer as pessoas compreenderem, essa questão tão delicada da escatologia ou dos eventos, Aliás, vou já passar aqui para você que vai estar assistindo, que já está aí juntamente conosco, o que é escatologia, Deixa eu passar isso aqui para você. O que é escatologia? Escatologia, a definição da palavra escatologia é o seguinte, olha, é a doutrina teológica que estuda os últimos eventos da história da humanidade. Vou repetir, o que é a escatologia? É a doutrina da teologia que estuda os últimos eventos da história da humanidade e a relação desses eventos com o plano de salvação divino, com o plano de salvação que Deus estabeleceu. Então, a escatologia estuda os eventos, organiza os eventos que estão determinados. Esses eventos escatológicos são os últimos eventos da história da humanidade e a relação que esses últimos eventos têm, com a volta, com o plano de salvação que Deus tem para toda a humanidade. Então aqui estamos nesse objetivo de dar a você entendimento exatamente sobre essa questão escatológica. Vou passar para você também a etimologia da palavra escatologia, Ela é formada de duas palavras, na verdade, no grego, que é echatos, que quer dizer último, e logia, que quer dizer estudo. Aí juntando tudo, dá estudo dos últimos eventos da história da humanidade, ou seja, escatologia. Então, a escatologia é uma doutrina teológica, que estuda, que aborda, que se interessa, pelo conhecimento dos últimos eventos da história da humanidade. E o objetivo que nós temos
aqui, através dessa conferência, ajudar você a lidar com 2 perigos. Pastor, como assim? Aliás, 2 não, é um perigo, né? O primeiro perigo eu já falei. As pessoas recebem revelações e profecias e acham que as revelações e profecias que elas estão recebendo é escatologia bíblica. Tem que se ter muito cuidado com isso. Isso é um perigo. O outro perigo é que nos nossos dias há pessoas que passam em relação à escatologia, porém, elas se preocupam demais em passar o quê? O ponto de vista delas, sem considerar as demais linhas de interpretação do entendimento escatológico. Então a pessoa, por exemplo, é pré-tribulacionista, ela defende o pré-tribulacionismo. A pessoa, por exemplo, é mesotribulacionista, então quando ela fala de escatologia, é defendendo o mesotribulacionismo, não é? Ou se a pessoa é pós-tribulacionista, quando a pessoa fala de escatologia, a pessoa fala apenas considerando essa questão pós-tribulacionista, lado pós-tribulacionista. Então a gente não vai trabalhar assim, a gente vai falar da escatologia de um modo geral e depois nós vamos expor cada uma dessas posições escatológicas, não é? Nós vamos tirar dúvidas em relação a cada um desses pontos, né, de interpretação, em cada uma dessas linhas de entendimento da escatologia. Vamos falar das abordagens do entendimento do texto escatológico. Isso tudo vai com certeza ajudar você a ter um entendimento da escatologia mais completo do que você tem tido até hoje. O objetivo nosso é esse, é te ajudar a ampliar, a aumentar o teu entendimento a essa importante área do conhecimento bíblico que é a escatologia, não é? E eu queria dizer para você, que já estou falando aqui, antes da gente já adentrar em algumas questões, né, de posicionamento das profecias, ordem escatológica dos eventos, de acontecimento dos eventos escatológicos de acordo com cada linha de interpretação, né? A gente tem muita coisa aqui para falar nessa nossa conferência escatológica que vai acontecer toda terça-feira às 19h30, ok? Toda terça-feira às 19h30 estaremos online aqui na página do Lidera Cursos Teológicos. E o que a gente quer hoje, inicialmente, é apresentar para você que a teologia, não é, ela não está presente, a escatologia, ela não é coisa só do Novo Testamento. A escatologia, ela está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, que a Bíblia é um livro recheado de escatologia, tanto lá em Gênesis, né, em Números, em Deuteronômio, oh, meu Deus do céu, nos livros, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, sim, agora lembrei, no Pentateuco nós temos escatologia, né, em toda a Bíblia nós vamos encontrar textos escatológicos. E eu quero já, aproveitando aqui essa oportunidade, compartilhar com você alguns textos, né, escatológicos na Bíblia, sem me prender a dar aqui a interpretação, dizer se é pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Eu apenas quero compartilhar com você para que você tenha conhecimento de alguns textos escatológicos que a Bíblia nos apresenta. Eu não vou falar todos, porque senão certamente eu ficaria aqui muito tempo, né? Porque não são poucas as passagens que falam de escatologia na Bíblia, né? Mas a gente vai se ater aqui a algumas que nós selecionamos, né, para poder estar dando início à nossa conferência escatológica. Então vamos aqui a alguns textos, né, algumas referências e promessas escatológicas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Quero começar já aqui bem avançado no livro dos profetas, né, do Antigo Testamento, lá no livro do profeta Isaías. Vá comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, e nós vamos ver aqui o capítulo 65 de Isaías, ok? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 65, nós vamos ler a partir do versículo 17. Isso aqui é um texto escatológico. Apesar de estar no Antigo Testamento, é um texto que não teve o seu cumprimento no Antigo Testamento, nos tempos do Antigo Testamento, não é? É um texto que está num livro do Antigo Testamento, mas que aponta para o futuro, que aponta, não é, para o fim da história da humanidade. É um texto escatológico. Então vamos lá. Isaías 65, a partir do versículo 17, diz assim: Pois eis que eu crio novos céus
e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Isso aqui é uma promessa escatológica, né? Não haverá mais choro nem lágrimas. Deus enxugará dos nossos olhos todo choro, toda lágrima. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Alguns acreditam que essa profecia vai se cumprir no período do milênio, né, que seriam aí, segundo os dispensacionalistas, o período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra. Esse é o entendimento dispensacionalista, não é? Continuando aqui, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso aqui é uma promessa escatológica, é um texto escatológico que aponta para os dias do milênio, não é? Para os dias do milênio. E aí a gente já começa a falar aqui que existem os amilenistas, que não acreditam em um milênio literal, mas isso é coisa que a gente vai discutir mais para frente. Vamos ver um outro texto aqui, que também é do Antigo Testamento e é altamente escatológico. Vá comigo em Ezequiel. Eu não vou ler, na verdade, eu só vou falar dessa passagem, né, que se inicia em Ezequiel 40. Esse trecho que vai do capítulo 40 de Ezequiel até o capítulo 48, fala também, né, de uma restauração que se manifestará tanto na religião quanto na geografia, né, do povo de Israel. Né? Vai haver ali uma restauração religiosa e também uma restauração geográfica, política, não é? Em Israel. E aqui a gente vê já a partir do capítulo 40, vamos ler aqui o início, não vou ler tudo, claro que é muita coisa, né? São 8 capítulos, né? Para sermos aí, aliás, 9, né? Se contarmos o 40 até o 48, então vai dar 9 capítulos, não vamos ler tudo, mas vamos ao início, Ezequiel 40, versículo 1. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14, após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre minha mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre este havia como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, eis um homem cuja aparência era como a de bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura uma cana. Eu não vou continuar aqui a leitura porque é muita coisa, mas o que a gente pode pegar aqui é que o objetivo de Deus com a escatologia é gerar no coração daquele que é servo dele esperança. Nesse tempo aqui do cativeiro, que foi o período quando Ezequiel recebeu essa revelação, Jerusalém estava destruída, né? O povo de Israel, o povo de Jerusalém havia sido levado para o cativeiro, onde eles ficaram 70 anos cativos. Jerusalém estava destruída, mas veja, Deus vai dar a Ezequiel uma visão, a visão do templo e também a visão da restauração geográfica de Jerusalém, de Israel, né? Como algo para que fosse dado ao povo a esperança, para que eles pudessem ter esperança. E o objetivo da escatologia é exatamente esse, né? É gerar no coração do cristão esperança no que está por vir,
Às vezes tudo está desmoronando diante de nós, mas Deus, ele vem com a escatologia, vamos dizer assim, para nos dar o quê? Um alento, uma esperança em relação ao que está por vir. Pode estar muito ruim aqui nesse mundo, mas o que está por vir, meu irmão, vai ser muito melhor, não é? Então vale a pena a gente continuar servindo a Deus e continuar na presença do Senhor. Então essa palavra que Deus vai dar para Ezequiel apontava para o futuro, não é? Há controvérsias em relação à questão do cumprimento dessa profecia, né, dessa visão que é dada a Ezequiel do capítulo 40 até o capítulo 48, mas é muito comum, principalmente entre os dispensacionalistas, os pré-milenistas, crerem que essa profecia vai se cumprir no milênio, né? É muito comum entre os dispensacionalistas crerem nisso, que a restauração religiosa, não é, que é apontada aqui no capítulo 40 ao capítulo 48 de Ezequiel, vai ter o seu cumprimento no período do milênio, não é? No período do milênio. Isso creem os dispensacionalistas. E de certa forma, há um certo sentido nisso, porque em nenhum outro momento da história de Israel houve espaço para o cumprimento das palavras da forma como elas estão aqui, não é? Por exemplo, temos lá a torrente das águas purificadoras, um texto muito usado pelos pregadores, Ezequiel 47, onde fala de algo sobrenatural, não é, que vai acontecer a partir do templo reconstruído em Jerusalém, não é? Nesse novo período dessa ação religiosa que será vivenciada pelo povo judeu, pelo povo de Israel e também pelo povo que houver na terra, segundo creem os dispensacionalistas, no período do milênio. Então isso aqui é escatologia no Antigo Testamento. Vamos ainda continuando aqui, Daniel, livro do profeta Daniel, por favor, capítulo de número 9. Na verdade, Daniel tem muita escatologia, né? Daniel é um livro recheado de escatologia. Daniel capítulo 9, por favor. Deixa eu te mostrar aqui. Escatologia no livro do profeta Daniel. Eventos que estão determinados para se cumprirem na terra no porvir. Eventos que ainda não estão se cumprindo, apesar de já terem sido determinados no Antigo Testamento, mas que ainda não tiveram o seu cumprimento literal. Então vamos lá, Daniel capítulo 9, nós vamos ler aqui o versículo 24. Diz assim: 70 semanas, esse texto aqui na verdade é um texto muito clássico, é um texto escatológico muito estudado, não é, pelos professores e estudiosos da escatologia bíblica, não é? É um texto que tem uma importância muito grande para o entendimento da escatologia. Daniel 9, 24, a partir do 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Escatologia pura. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E aqui, nesse texto, Daniel 9, 24 ao 27, nós já podemos apresentar alguns personagens escatológicos, sobre os quais nós vamos falar também nessa conferência escatológica. Estamos falando aqui de quem? Do Anticristo. O Anticristo é um importante personagem da escatologia bíblica. E no versículo de número 27 se fala aqui já sobre esse Anticristo, né? Sobre esse líder, sobre esse governante mundial. É verdade que dependendo da linha de interação escatológica, as pessoas elas têm um entendimento diferenciado sobre quem de fato é
esse anticristo. Mas é muito comum, né, segundo a linha dispensacionalista, a linha pré-tribulacionista, entender que o anticristo é uma personalidade, é um líder, é alguém que vai exercer um poderio político sobre as nações. Isso no período da grande tribulação. Nós vamos falar muito mais sobre isso mais pra frente, ok? E aqui diz, olha, ele fará, o anticristo, né? Firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então tudo isso fala dos juízos que se manifestarão durante a grande tribulação, e mais precisamente nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, segundo o pensamento pré-tribulacionista ou dispensacionalista, ok? Então isso aqui é uma profecia importante do Antigo Testamento e que ajuda a gente a entender muita coisa em relação à escatologia bíblica. É um texto fundamental, é um texto importante, é um texto que traz muito entendimento, muito esclarecimento para a gente. A gente vai estar abordando mais para frente essas profecias de Daniel em relação à escatologia, ok? Em Daniel capítulo 12, nós também temos escatologia aqui, no versículo de número 1 já, a gente lê o seguinte, olha, Daniel 12:1, diz assim: "Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve." Isso aqui é escatologia, gente. "Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente." Escatologia. "Tu, porém, Daniel," Deus falando com Daniel, "encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim." Tempo do fim. A escatologia estuda exatamente isso, o tempo do fim. E estou dizendo para Daniel, sela o livro até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Isso já é uma profecia, né? Muita gente pega como profecia para os nossos dias, esse saber se multiplicará. Em outras traduções não fala saber, fala ciência. A ciência se multiplicará. Isso também é Bíblia, isso também é escatológico, está acontecendo também nos nossos dias. No versículo 11, diz assim, olha, versículo 11. "Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança." Veja que Daniel está falando de algo que vai acontecer, segundo creem os pré-tribulacionistas, durante a grande tribulação. Os dispensacionalistas creem nisso. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, que fala também de uma restauração do culto judaico, não é? Nessa era, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Dizem alguns, né, estudiosos que já há até mesmo uma preparação em Israel para a reconstrução do novo templo judaico, onde haverá o retorno, né, às práticas judaicas do Antigo Testamento. Não é? Os judeus que não receberam a Jesus e não creram em Jesus e não creem em Jesus, eles voltarão, não é? A cultuar, a praticar, a pôr em prática, a viver as práticas do Antigo Testamento no templo que será de novo reedificado, no local que muitos acreditam ser onde está ali a mesquita de Omar e o muro de Salomão, né? E o muro de Jerusalém, né? Aquele muro ali onde as pessoas vão, o muro das lamentações, melhor dizendo, né? Então naquele pedaço ali haverá o novo templo, isso segundo estudos e segundo pesquisas e algumas e até conhecimentos que há nos nossos dias, né? De que já há uma preparação, até mesmo política, para que seja viabilizada a reconstrução do templo de Jerusalém. Né? Continuando aqui, vamos a mais profecias escatológicas do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 14, vá comigo lá por favor. Zacarias 14.
Zacarias, capítulo 14. Zacarias também é um importante profeta escatológico. Muito da sua profecia fala, né, são profecias escatológicas, são referências escatológicas que têm sua validade para nós até nos nossos dias, né? É aqui no livro de Zacarias que fala que Jerusalém será um cálice de tontear para todas as nações da terra. E a gente vê isso já acontecendo, né? Como há guerras por causa de Jerusalém, né? Como tudo que diz respeito a Jerusalém é motivo de discussão na ONU, nas Nações Unidas, tudo que fala em relação a Jerusalém é motivo de controvérsias no mundo todo, né? Em todos os países. De fato, Jerusalém é um cálice de tontear para todas as nações. Isso foi profetizado por Zacarias. Mas vá comigo aqui em Zacarias capítulo 14. Zacarias 14. Deixa eu aí. Zacarias, capítulo de número 14, no versículo de número 1, diz assim, olha, Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor, isso aqui é escatologia, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Para muitos é a famosa batalha do Armagedon. Versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Isso aqui creem os dispensacionalistas que é em relação a volta, né, de Cristo no final da grande tribulação, a volta gloriosa de Jesus, onde os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras e esse monte será fendido, né, de um lado para o outro. Versículo 5. Aliás, versículo 5 fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal, sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele, né? Isso aqui na volta, falando da volta gloriosa de Jesus, né? Então, profecias escatológicas no Antigo Testamento. Tem muitas outras, né? Vou ficar nessas para que nós possamos ver também algumas profecias escatológicas no Novo Testamento. Eu já vou falando aqui de que Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 são textos semelhantes, né, que falam dos sinais da volta de Cristo, dos sinais da volta de Jesus, né, dos sinais que precederiam a segunda vinda de Jesus. Então, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 são textos, né, escatológicos no Antigo Testamento, textos fundamentais, né? Em um desses textos, eu vou abrir aqui em Mateus 24, em um desses textos nós lemos o que está acontecendo nos nossos dias, né? Aqui, ó, Mateus 24, nós vamos ler aqui o versículo... Opa, cadê aqui, gente? Mateus 24, versículo 7, diz assim, olha, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, não é? Ou como cremos, o princípio das dores é o início. Não são as dores estão por vir, que é a grande tribulação. Né? Vamos estudar isso também. As dores estão por vir, mas todos esses sinais, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Por conta aí do coronavírus e outras coisas mais que têm acontecido ao redor do mundo, terremotos, pestes, fomes, guerras, são o princípio das dores. Não é ainda a grande tribulação, né? Nós até fizemos aí algumas demos até algumas palavras sobre essa questão. Muita gente, quando começou essa pandemia do coronavírus, achou que já estava na grande tribulação. Não é ainda a grande tribulação. Fica tranquilo, não é ainda. A grande tribulação vai chegar, mas ainda não chegou.
né? O que está acontecendo hoje, esses sinais que nós temos visto, são os princípios das dores. O princípio das dores, né? Como a mulher que está de parto, ela começa a sentir as dores ali. Não quer dizer que a criança já vai nascer, mas ela está no princípio das dores. E as dores vão aumentando, 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 até que vem aquela contração mais forte, e aí sim a criança nasce. E assim vai acontecer em relação também à grande tribulação e os eventos que estão determinados para aqueles que serão os piores dias da história da humanidade, ok? Bom, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, mas 2 Tessalonicenses 2, abra comigo aí por favor, é um bom texto também escatológico no Novo Testamento. 2 Tessalonicenses capítulo 2, nesse texto nós encontramos algumas explicações, algumas explanações paulinas em relação ao anticristo também, né? Assim como Daniel falou do anticristo, Paulo também vai falar sobre o anticristo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, já a partir do versículo 1, né? Paulo vai dar essa explicação, né? Diz assim, ó: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo vai falar de questões escatológicas, né? E vale, como eu estava já dizendo aqui, muita gente achando que a pandemia do coronavírus já é a tribulação. Calma, não é ainda. Calma, tem coisas que ainda precisam acontecer, né? Tem sinais que ainda precisam se cumprir, mas temos que estar preparados, porque daquele dia e hora ninguém sabe, só Deus, né? Só o Pai lá nos céus é que tem esse conhecimento. Aqui no versículo 3 diz assim, olha: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, a grande tribulação e alguns eventos escatológicos que estão determinados para os últimos dias da história da humanidade, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o abandono da fé em Deus, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Mais uma indicação da reconstrução do templo de Jerusalém, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Então veja que Paulo está dando aqui indícios sobre eventos escatológicos, né? Então esse texto é um texto rico, é um texto maravilhoso e que nós vamos explorar muito ainda aqui nessa nossa conferência de escatologia, ok? Vamos explorar ainda esse texto aqui com mais profundidade. No versículo 7 diz assim, ó: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso aqui tem ligação com Apocalipse 19, né? Quando Jesus virá, no período que nós cremos ser o período do final da grande tribulação, né? Então, irmãos, isso aqui é escatologia. 2 Tessalonicenses capítulo 2 é escatologia no Novo Testamento. Um outro texto importante para a escatologia no Novo Testamento é 2 Pedro capítulo 3. Abra comigo aí, por favor. Vamos fazer uma breve leitura aqui. Não vou ler tudo, porque o texto também é grande, né? Mas 2 Pedro capítulo 3, vamos ler aqui? 2 Pedro 3. Já vou terminar aqui essa nossa primeira aula de hoje. 2 Pedro capítulo 3, no versículo 1, Pedro diz assim, olha, 2 Pedro 3, 1, diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, dos quais nós já citamos alguns aqui, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, escatologia, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
né? Então tem muita gente que já questiona, cadê? Jesus vai voltar? Né? Tem gente que zomba disso e acha que é balela, que não tem volta de Cristo, que não tem nada disso. E muitas pessoas já naquele tempo de Pedro, no tempo da igreja primitiva, tinham esse costume de banalizar, né? Ah, cadê? Jesus vai voltar? Voltou nada, né? Aquelas pessoas não entendiam de escatologia, né? Existe um tempo pré-determinado por Deus, né? E tudo vai acontecer dentro desse tempo que Deus determinou. Mas o fato que a preocupação de Pedro aqui, no capítulo 3 de 2 Pedro, do versículo 1 ao versículo 13, é dar aos seus ouvintes ali entendimento sobre a escatologia. Então a gente vai observando que não só os profetas, como o próprio Senhor Jesus e também os seus apóstolos estiveram na preocupação de transmitir, né, entendimento sobre a escatologia bíblica. E claro, me faltaria tempo aqui para falar de Apocalipse, né, do livro de Apocalipse, a revelação, né, que está ali, também está aí no finalzinho da nossa Bíblia, e também vamos explorar muito ainda aí o livro de Apocalipse. Então a Bíblia, como eu disse, está recheada de escatologia, né? E nós precisamos nos aprofundar, conhecer a escatologia bíblica, ok? Nós vamos ficando por aqui nesse dia de hoje, amém? Na nossa próxima aula, terça-feira que vem, às 19h30, nós vamos estar estudando a escatologia não bíblica. Existem escatologias que não são bíblicas. Ok? Existem escatologias que não são bíblicas. Então na próxima aula nós vamos falar aí das escatologias que não são bíblicas, tá? E a gente vai ter muita coisa ainda para estar estudando nessa nossa conferência de escatologia aqui na página do Lidera Cursos Teológicos. Espero que você que está aí acompanhando essa nossa live, você compartilhe essa live com outras pessoas, compartilhe essa transmissão, vai ficar gravado aí, compartilhe com outras pessoas para que também possa ter entendimento sobre essa importante área do conhecimento bíblico que é a escatologia, ok? Vamos orar? Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, agradeço a Ti, Deus, por estes breves momentos que nós pudemos estar aqui expondo alguma coisa, Pai, algum conhecimento sobre essa importante área do conhecimento bíblico que é a escatologia. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê graça, capacidade de discernir, de compreender tudo, Pai, o que nós estivermos passando nessa conferência de escatologia, meu Deus, onde nós estaremos aqui às terças-feiras, às 19h30, dando, Pai, essa palestra, dando, Pai, fazendo, Senhor, essa ministração. Em nome de Jesus, que todos os que forem alcançados, Pai, por estas palavras, possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ter mais entendimento, Pai, na questão da escatologia. Esta é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, ok? Deus abençoe a sua vida. E se você sentir no seu coração e quiser abençoar o nosso ministério, a minha conta é a seguinte: agência 1504. Operação 013, conta poupança 0013 2766-0, ok? Se você sentir no coração e quiser abençoar o nosso ministério, a agência 1504, operação 013, conta poupança 0013 2766-0, Caixa Econômica Federal, ok? Caixa Econômica Federal. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Até terça-feira que vem, hein? Até terça-feira que vem na nossa segunda aula, às 19h30. Deus te abençoe. Tchau, até lá.